Olá, tudo bem? Essa semana vai ser uma semana muito importante. Vocês estão vendo aí toda uma movimentação, né, da extrema direita que pautou o marco temporal, que tem atacado o MST, que tem atacado todos os direitos ambientais, os direitos sociais, enfim. É uma ofensiva muito forte e atacaram, né, principalmente os direitos dos povos indígenas. Vocês acompanharam que teve um desmonte, né, do Ministério dos Povos Indígenas, que completava com o Ministério do Meio Ambiente, né, vamos dizer assim, uma rede de proteção, né, tanto ao meio ambiente quanto aos povos indígenas que estão nos territórios. Pois bem, depois desse ataque ao Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Indígenas, o Congresso Nacional, que é um congresso majoritariamente conservador, majoritariamente composto por aliados do agronegócio ou do agronegócio, que não tem nenhum compromisso, né, com a vida, não tem nenhum compromisso com o meio ambiente, que a gente já sabe também, estamos cansados de falar aqui, que nós estamos em um processo de emergência climática. A ONU, o painel do clima da ONU, vem nos alertado constantemente. O último comunicado é um comunicado que diz que os próximos 4 anos serão anos muito quentes, né? E nós sabemos que os indígenas que estão, né, nos seus territórios, né, faz uma espécie de cordão contra o processo de desmatamento que existe hoje em curso nesse país por conta dos interesses do agronegócio, né? O agronegócio já tem um vasto território para explorar, né, para plantar, para a agropecuária, né? São 80 milhões de hectares, né? Sendo que 60 milhões é para o agronegócio e 20 milhões é para a agricultura familiar. Essa sim que coloca comida na nossa mesa, porque o agronegócio tem lá 4 tipos de cultura: soja, milho e mais umas 2 outras lá que eu não me recordo, mas são 4. Ou seja, aquele cotidiano da nossa alimentação não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar. E tem um vasto território ainda agriculturável, mais que o dobro desses 80 milhões explorados. Mas o agronegócio, né, utiliza de mentiras, né, dizendo que essas terras, né, são a última fronteira agrícola, enfim, né, mais que os interesses são os piores interesses possíveis. Mas para que vocês possam ter uma ideia do que é isso, do que é esse agronegócio, das tantas 160 e tantas propriedades, grandes propriedades que existem, né, uma empresa que é a Embraer, né, dá ao país mais lucro do que essas tantas propriedades que eu falei para vocês, né? Portanto, o agronegócio não traz riqueza para o país, traz uma outra coisa, traz destruição para a natureza, traz destruição, né, para os povos indígenas, e traz uma destruição para quem está em qualquer lugar, seja aqui no território de Pindorama, seja na Europa, né, seja no norte, nos Estados Unidos ou na África, né? As consequências imediatas disso que está ocorrendo aqui se reflete, né, na Europa, que está extremamente preocupada com o que aconteceu nesse momento. Pois bem, mas a ação que esse Congresso conservador tem feito agora, né, já vinha tentando desde 2007, é aprovar uma PL 490. Essa PL faz o quê? Ela define uma data para a demarcação dos territórios dos povos indígenas, né? E essa data é 1988, né? É a data da aprovação da Constituição Federal. Então, o que diz o agronegócio? Olha, a partir dessa data
né, é que pode ser demarcada as terras, desconsiderando absolutamente tudo. Toda a violência que nós sofremos ao longo desses 523 anos, da impossibilidade de voltar para esses territórios, porque, né, vivia sob a ameaça, né, e, né, desconsidera que isto é o mínimo de reparo contra os povos indígenas. Mas mais do que isso, rever, né, as demarcações que já ocorreram, várias das demarcações que já ocorreram, né? Então, agrava assim, né, cada vez mais a situação dos povos indígenas e agrava cada vez mais a nossa situação. Por isso, né, no geral, né, estou dizendo quem está na cidade, quem está em território, enfim, no geral. Portanto, essa semana é uma semana que seguiu para o Senado o projeto de lei, mas também vai ter, né, no STF uma votação para a definição do marco temporal. Então é um momento, inclusive, né, que é fundamental que a gente, né, se manifeste nas redes sociais, crie cards, crie material, faça vídeos denunciando essa situação, colocando a sua contrariedade, dialogando sobre o marco temporal. As suas redes são muito importantes, que as pessoas do seu entorno, elas recorrem a ela, elas têm referência em você, então é importante que você dialogue a partir das suas redes. Agora também é importante que sejam montados comitês, né, de defesa dos povos indígenas, denunciando o marco temporal, né, se colocando frontalmente contra. Mas o mais importante ainda é ir às ruas, né, principalmente dia 7. A partir de hoje, vários grupos estão indo na rua em todo o território de Pindorama. Então é importante que você organize, que vocês organizem nas suas cidades, no seu estado, né, ações diretas, né, denunciando o marco temporal. Seja ela qual for, mobilize a sua escola, não tem problema, né? Mobilize a sua associação de bairro, mobilize a sua torcida, mobilize o seu sindicato, mobilize o seu movimento, mobilize todos aqueles e aquelas que acreditam que esse mundo tem que ser diferente, porque é outra forma de o mundo ser que nós vamos garantir a nossa sobrevivência hoje, mas nós vamos garantir a sobrevivência das futuras gerações. Então vá para a rua, se manifeste, não permita que isso aconteça, não permita a aprovação do marco temporal. E no STF, na quarta-feira, dia 7, vai começar a ser votado. Então ir para a rua esse dia é fundamental para que a gente reverta esse quadro que está colocado aí para nós. Então se manifeste, se organize, faça a sua camiseta, faça o seu card, faça o seu banner, mobilize a sua escola, mobilize a sua associação, mobilize seu movimento, mobilize seu partido, mobilize seu sindicato, todos, todas, todes contra o marco temporal, contra esse processo de destruição em favor da vida.